para junto do seu rebanho e lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai já não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo empenho tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e lhe disseram: ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras, pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó e, fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelo, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir. O gado de suas propriedades que acumulara em Padã Arã, para ir a Isaque, a seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. E fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. Vamos fechar nossos olhos mais uma vez e orar ao Senhor? Deus santo e bendito, nós rogamos a Ti, meu Pai, para que o Senhor fale ao nosso coração, para que o Senhor instrua o nosso coração diante da Sua palavra. Nós Te bendizemos porque ela é santa e viva e eficaz e alcança a nossa vida. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe um fenômeno curioso que os psicólogos chamam de aversão à perda. O que é isso? Em 1979, dois pesquisadores demonstraram que, por meio de experimentos, que os seres humanos sentem a dor de uma perda aproximadamente 2 vezes mais intensamente do que o prazer de um ganho equivalente. Traduzindo para a linguagem do dia de hoje, perder R$100 dói o dobro do que a alegria de ganhar R$100. É por isso que tantas pessoas ficam paralisadas, de repente, em empregos ruins, relacionamentos tóxicos, situações que as sufocam. O medo de perder o que está na mão pesa mais do que a esperança daquilo que pode se ganhar. E Jacó conhecia muito bem esse sentimento, essa angústia do coração. Ele estava 20 anos longe da sua casa, 20 anos acumulando rebanhos, esposa, filhos e uma dívida emocional. A terra de Arã, onde ele estava, não era boa para ele, mas era familiar. Mas então chegou um dia em que o familiar deixou de ser algo seguro, confortável para ele. O sogro mudou o olhar para ele. Os seus cunhados afiaram a língua contra ele. E o próprio Deus disse: volta. Para nós nos contextualizarmos aqui onde nós estamos nessa narrativa. Gênesis 31, precisamos saber onde estamos nesta grande história da vida de Jacó. Ele, lembre-se, ele é o terceiro elo da cadeia de promessas que Deus faz a Abraão. Abraão, Isaac e
Jacó, né? Essa descendência que recebe a bênção e que dela virá uma grande nação. Jacó havia recebido essa promessa de forma pessoal lá em Betel, quando ele fugia do seu irmão. E assim, depois de ter roubado a bênção de Esaú, a bênção paterna, de ter enganado o seu próprio pai, ele sai para outra terra. E naquele momento, Deus prometeu, lá quando ele se encontrou com Deus em Betel, eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que andares, e te farei voltar a esta terra, terra de Canaã. Durante 20 anos, na terra de Padã Arã, na casa do seu tio Labão, Jacó trabalhou 14 anos pelas filhas do sogro, 7 anos para ter Lia, mais 7 anos para ter Raquel e mais 7 anos para receber o seu pagamento, ou o seu salário. E nesse período, Deus prosperou Jacó de forma sobrenatural, mesmo diante das manobras, das ações erradas de Labão para impedi-lo. Chegamos então ao capítulo 31, já no fim desse período. Jacó está rico, Labão está amargo, seus filhos estão com inveja. Deus está prestes a cumprir a sua segunda promessa, a segunda parte da sua promessa. Primeiro, ele disse que dele sairia uma grande nação, agora estavam ouvindo filhos, depois que ele retornaria para a terra de Canaã. E por isso, nós vamos ver hoje, meus irmãos, o plano de movimentação do Senhor. O plano de movimentação do Senhor. Em primeiro lugar, nos versos 1 e 2, nós encontramos o ambiente que Deus usa para nos mover, para nos tirar de onde nós estamos. Veja que no versículo 1, Jacó ouve as palavras dos filhos de Labão, e no versículo 2, Jacó vê o rosto do próprio Labão. O que Jacó ouve, na verdade, é uma acusação muito covarde dos seus cunhados, dita provavelmente na presença dele, né? Como se, de fato, eles disseram, né? Versículo 1, né? Jacó tomou tudo o que era de nosso pai. E, de fato, isso é uma grande mentira, né, meus irmãos? Porque Jacó trabalhou para receber um pagamento. Calvino observa que os filhos de Labão não se preocupam se Jacó adquiriu sua riqueza com honestidade ou com desonestidade. O que os corrói é simplesmente que Jacó tem e que eles não têm. A avareza, meus irmãos, nunca é objetiva. Ela sempre interpreta a prosperidade dos outros como um roubo pessoal. E Labão? Veja que o texto diz que Labão não disse nada. Labão não expressou verbalmente, mas o seu rosto falou muito mais alto do que muitas palavras. O texto diz que o rosto de Labão não era para ele como dantes, ou como ontem, como anteontem. O que era seguro para Jacó tornou-se ameaçador. Um comentarista disse o seguinte: é muito mais útil para o santo Jacó ter seu sogro e seus filhos como adversários do que tê-los servilmente obsequiosos aos seus desejos, ou apoiando os desejos de Jacó. Por quê? Porque o favor deles poderia tê-lo privado da bênção de Deus. Todo este acontecimento, na verdade, foi a ação do Senhor para conduzir Jacó a algo mais abençoador na vida dele. Meus irmãos, quantos de nós precisamos de uma mudança de semblante de alguém para nos mover? Às vezes Deus fecha portas de relações, Deus fecha a porta de empregos, de relacionamentos, de lugares, não porque Deus é cruel, não porque Deus não quer o nosso bem, mas porque a confortável armadilha em que estávamos precisava de um chacoalhão, precisava de mexer em nossa vida. Se você, de repente, está enfrentando um ambiente que mudou o rosto para você, que as circunstâncias não estão mais ficando muito favoráveis a você, a pergunta não pode ser feita apenas dessa forma: por
que isso está acontecendo comigo? Por que essas coisas estão acontecendo comigo? Meus irmãos, a pergunta certa que nós precisamos fazer é a seguinte: para onde Deus quer me mover? Para onde Deus quer me conduzir? Em segundo lugar, no versículo 3, nós temos uma palavra que autoriza o movimento de Jacó. Depois de 2 versículos de pressão humana, vem a voz divina, versículo 3. E disse o Senhor a Jacó: volta à terra de teus pais, à tua parentela, e eu serei contigo. O especial aqui, meus irmãos, que aqui essa estrutura da fala do Senhor é a mesma estrutura de Gênesis 12, quando Deus falou com Abraão e disse para ele sair da sua terra, da sua parentela, para o lugar que Deus o mostraria e Deus o abençoaria. É a mesma estrutura que nós temos aqui com Jacó. O narrador está deliberadamente posicionando Jacó como o herdeiro das mesmas promessas, recebendo a mesma estrutura que Abraão recebeu no seu chamado. Veja, o que Deus está dizendo é o seguinte: vai, e a minha presença garantirá o seu retorno. Um autor observa que Jacó, apesar de já perceber os sinais humanos de que era hora de partir, de sair da terra do seu sogro, não se movia sem uma palavra objetiva de Deus. Ele havia chegado àquela terra por ordem divina, Deus o conduziu até Padã-Arã, e de lá ele só partiria a partir também de uma ordem divina sobre a sua vida. Mas reconheçamos aqui, meus irmãos, um problema em Jacó. Veja, a prosperidade material havia, de certa forma, anestesiado o senso de urgência espiritual do nosso personagem Jacó. Mas quando a palavra chega, ela é suficiente. A ordem de Deus transforma o que poderia ter sido uma fuga desesperada em uma partida legítima, autorizada pelo céu. John Newton foi um ex-traficante de escravos e ele se converteu e escreveu aquela música bem famosa, Amazing Grace. Ele disse certa vez que Deus tem 2 tipos de chamado. O primeiro é o chamado ordinário, que é por meio das escrituras e da providência cotidiana, daquilo que Deus faz no seu dia a dia. E tem um segundo chamado extraordinário, que vem quando as circunstâncias e a palavra convergem para nos empurrar numa direção que jamais teríamos escolhido por vontade própria. Aquela chacoalhar de Deus em nossa vida, né? Para Jacó, essa convergência chegou no capítulo 31, nosso capítulo. A providência, o rosto de Labão e a palavra, a voz divina, apontavam para a mesma direção. Sai dessa terra e volta para sua casa. Meus irmãos, como seria fácil em nossa vida se acontecesse conosco da mesma forma que aconteceu com Jacó? Não é mesmo, meus irmãos? Imagina só, Jacó teve a própria voz de Deus guiando as suas ações. Imagina, você ouvir a voz do Senhor audível dizendo: vai para lá, Paulo. Vai para cá, Darlan. Vai para o outro lado, meu filho. Não faça isso. Não seria mais fácil nós decidirmos as nossas escolhas, as nossas vidas? Né? Com certeza, nós poderíamos achar que seria mais fácil ouvir a voz de Deus hoje, assim como Jacó ouviu. E podemos perguntar, por que Deus não aparece dizendo para a gente hoje: faça isso, faça aquilo, compre tal carro, escolha tal emprego, mude para aquela casa, mude para outra cidade, tome essa direção em sua vida, ou esse rumo que você está tomando está errado, não faça isso. Mas Deus não aparece mais como aparecia em Jacó. E por vezes podemos achar que estamos numa situação pior ou menor do que Jacó. Na verdade é o contrário, meus irmãos. Se você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, os versos de 1 a 3, nós temos essa resposta.
Veja comigo esta passagem bíblica. Hebreus capítulo 1, dos versos de 1 a 3. Diz assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Antes, ele falava de algumas maneiras incompletas. Agora, Deus já falou de forma completa através do seu Filho, do Verbo encarnado. E, na verdade, meus irmãos, nós temos muito mais do que Jacó tinha. Porque enquanto Jacó tinha apenas algumas falas pontuais diante de toda a sua vida, nós temos toda a voz de Deus ao nosso alcance. Nós temos todo o verbo revelado diante dos nossos olhos, que nos instruem em todas as coisas para termos uma vida e uma vida piedosa. Nós temos muito mais revelação do que da época de Jacó. Nós estamos muito mais bem servidos do que Jacó. Nós temos muito mais a voz de Deus para nós do que Jacó teve. Por isso, meus irmãos, que grande privilégio nós podemos acessar a qualquer momento a voz do Senhor através das Escrituras. Em terceiro lugar, dos versos 4 a 16, nós temos uma família que segue o líder. Veja, este trecho aqui, esses 2 versículos, é o coração da passagem. É aqui que algo extraordinário acontece pela primeira vez na vida de Jacó. Veja, o verso 4 diz o seguinte: e Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo, aonde estavam o seu rebanho. Pela primeira vez na narrativa da história de Jacó, ele age como o chefe da família. Não como um genro obediente de Labão, não como o irmão que foge de Esaú, mas como um marido que convoca suas esposas, vai ao campo, longe dos ouvidos do seu sogro, e apresenta o seu ponto a elas. O autor ressalta que maridos que amam suas esposas comunicarão seus propósitos e intenções a elas. E Jacó estava fazendo exatamente isso. Estava apresentando a sua intenção e conduzindo as suas esposas a essa intenção. Maridos, vocês estão conduzindo intencionalmente as suas famílias à cruz de Cristo? Vocês estão mostrando o que você quer fazer com a sua família, que na verdade deveria ser conduzi-los à cruz de Cristo? Vocês sabem para onde vocês estão conduzindo o lar de vocês? Vocês têm consciência do que vocês estão fazendo para que o lar de vocês se aproxime da cruz de Cristo? Vocês têm conduzindo a família de vocês nos caminhos do Senhor? Vocês têm se empenhado e se dedicado para cumprir essa tarefa, esse trabalho que Deus deu a vocês, como maridos e homens, para levar a família de vocês aos pés da cruz? Nos versos 5 a 13, Jacó apresenta 3 argumentos para sua esposa para que ele saia daquela terra. Primeiro argumento, referente à fidelidade. Nos versos 5 a 6, ele diz: o Deus de meu pai esteve comigo. Vós sabeis que servi a vosso pai com todo o meu poder. Jacó apela para a consciência das suas esposas, mulheres. Elas foram testemunhas do trabalho honesto que Jacó cumpriu. Segundo argumento, refere-se da injustiça de Labão, versículo 7. Labão enganou e mudou o salário de Jacó 10 vezes. Não foi uma vez, não foi 2, não foi
um padrão que ele estipulou, mas continuamente, várias vezes, Labão tentou enganar Jacó. Mas o texto acrescenta algo muito importante. Mas Deus não deixou fazer-me mal. Meus irmãos, a injustiça de Labão é evidente, mas limitada. Deus levantou um muro invisível ao redor de Jacó para que Labão não pudesse fazer todo o mal ao qual ele poderia fazer sobre a vida de Jacó. E o terceiro argumento é da providência sobrenatural de Deus, versos de 8 a 13. Qualquer que fosse o salário combinado, a artimanha que Labão fizesse, malhados, listrados, salpicados, o rebanho nascia exatamente da cor que favorecia Jacó. Jacó recebeu uma visão no verso 10 e 12, nos versos 10 a 12. Isso não era genética, astúcia de Jacó, pela sua experiência em conduzir o rebanho, né? A técnica dos galhos verdes, no capítulo 30. Na verdade, era puramente Deus fazendo isso, Deus agindo. E é precisamente este o ponto central da revelação divina no versículo 12. Vi tudo que Labão estava fazendo. Deus viu, Deus sempre vê, meus irmãos. Os olhos do Senhor acompanham a sua criação em todos os momentos, em todas as situações. Nos versos 14 a 16, as esposas apresentam a sua resposta. E algo especial acontece aqui, meus irmãos, nesses versos. Raquel e Lia, que eram mulheres rivais, que brigavam pelo afeto de Jacó, que viviam em permanente tensão uma com a outra, agora falam uma só voz, concordam entre si. Ambas repudiam seu pai Labão. Ambas reconhecem que Labão tratou uma estratégia, vendeu-as e devorou o dinheiro que lhes era devido como dote. E concluem com uma declaração de autoridade espiritual que soa como uma confissão de fé no verso 16. Tudo o que Deus te disse, faze. Aqui se resolveu, aqui se levanta uma pergunta que de repente nosso coração pode fazer, meus irmãos. Veja, se tanto Jacó quanto Labão eram enganadores, por que apenas Jacó prospera nessa história? Por que apenas Jacó se dá bem em todo o contexto deste acontecimento? Veja, Labão enganava por ganância. Jacó enganou no passado, de fato, mas o texto nosso, 31, mostra um Jacó que trabalha fielmente, que absorve as injustiças de Labão sem represária e aguarda a instrução de Deus antes de agir. Não é que Jacó seja um santo, seja perfeito, seja maravilhoso, é que Deus, a partir da sua graça soberana, está comprometida com Jacó a partir de um pacto, de uma aliança que foi firmada desde Abraão. O pacto com Abraão inclui Jacó, diferente de Labão, que não faz parte desse pacto. Veja, não é crueldade de Deus abençoar Jacó a custas de Labão. Na verdade, é a demonstração da fidelidade de Deus diante do pacto, da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. E com isso, meus irmãos, podemos tirar 3 lições desses versos. Primeiro, é a lição sobre liderança. Aqui, meus irmãos, nessa passagem, pela primeira vez, Jacó age como o homem, como líder do seu lar, como líder de suas esposas, e as suas esposas o seguem. A liderança genuína, meus irmãos, não é aquela que se impõe pelo volume da voz, mas é a que se ganha pela fidelidade a Deus demonstrada ao longo do tempo. Quando Jacó convoca as suas esposas, ele não tem poder de coerção sobre elas. Ele apresenta os fatos, apela aos testemunhos delas sobre sua fidelidade e invoca a autoridade de Deus. E elas escolhem segui-lo. Liderança
é um ato de confiança construído. Não pode ser imposto. Segunda aplicação, refere-se à providência de Deus. Deus não apenas viu a aflição de Jacó, versículo 12. Na verdade, ele agiu sobre a aflição de Jacó. A prosperidade de Jacó não veio a partir de técnicas de manejo de rebanho. Na verdade, veio a partir da graça de Deus agindo sobre a vida de Jacó. Toda conquista genuína em nossa vida tem essa origem, meus irmãos. Por mais que nós possamos utilizar meios para ter alguma coisa, o autor de tudo que temos e possuímos é Deus. É Deus que age em nosso favor. E terceiro, sobre a família. A unidade que Raquel e Lia demonstram aqui é fruto da sabedoria pastoral de Jacó, que as tratou com dignidade e as confrontou com a palavra de Deus. Nossas famílias só seguem nosso chamado, o chamado dos homens, do homem da casa, quando percebem que esse chamado é genuinamente de Deus, que nós levamos isso a sério. Quarto e último lugar, dos versos 17 a 21, nós temos uma obediência em movimento. Veja, o verso 17 diz que e levantou-se Jacó, pôs seus filhos, as suas mulheres sobre os camelos e partiu. Um comentarista observa que tão logo obteve o consentimento de suas esposas, não cedeu a outros obstáculos. A hesitação que era característica há 20 anos atrás em Jacó, dá lugar agora a um movimento súbito, sem voltar para trás. O verso 18 mostra a abrangência dessa saída. O que ele fez? Ele pegou todo o gado, todas as posses de que desempedarão, tudo que ele possuía, ele estava agora encaminhando para Canaã, para ir a Isaque, seu pai. Os versos 19 e 21 apresentam as duas ações paralelas de fuga. O furto dos ídolos por Raquel, que Jacó desconhecia, e o furto do coração de Labão por Jacó, uma expressão idiomática da ideia do partir sem avisar. E o capítulo termina com Jacó fixando seu rosto para o monte de Gileade. A expressão original, meus irmãos, denota determinação irreversível. Jacó não estava olhando para trás com saudade. Na verdade, a decisão foi tomada, o futuro está à frente e ele sai em jornada buscando isso. Concluindo, meus irmãos, Gênesis 31 é a história de um homem imperfeito sendo movido por um Deus perfeito. Jacó não é um herói aqui, meus irmãos, dessa história. Ele é um pai de família assustado, com um passado de enganos às costas, um sogro hostil à sua frente e um futuro incerto além do Eufrates. Mas ele tem uma coisa que Labão não tem: um Deus que fez promessas e não esquece. Quando olhamos para Gênesis 31, à luz de Cristo Jesus, não podemos deixar de ver o eco dessa história na vida daquele que veio à sua própria casa e os seus não receberam. Jesus também enfrentou muitos rostos que mudaram, amigos que fugiram, um povo que o rejeitou, autoridades que o perseguiram. Mas ao contrário de Jacó, Jesus não fugiu em segredo pela madrugada. Na verdade, ele fixou seu rosto para Jerusalém. E o mesmo idioma de determinação irreversível que encontramos em Gênesis 31, 21, sabendo o que o aguardava. E foi exatamente por não fugir que ele trouxe herança que Labão tentou enganar das suas filhas. Não apenas um pedaço de terra do Oriente Médio, mas Jesus nos dá a plenitude
plenitude da herança dos filhos de Deus. Somos aqueles por quem Cristo fixou o rosto e foi até o fim, e este fim de morte na cruz. E porque ele foi, nós também podemos ir, meus irmãos, ao campo, ao trabalho, às conversas difíceis, às obediências custosas, sabendo que a promessa que empurrou Jacó de volta para casa é a mesma que nos empurra a cada dia em direção à nossa herança. Onde Deus diz, eu serei contigo. Eu estarei contigo para onde quer que fores. Por isso, meus irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação é copiando um pastor chamado Elias Medeiros. Ele fala que nós estamos dentro da geografia de Deus. O que significa isso, meus irmãos? Significa que se você está aqui, foi porque Deus te trouxe aqui. Se você está em Cruz Alta, é porque Deus te colocou em Cruz Alta. Mas se amanhã você sair daqui, é porque Deus te conduziu para fora de Cruz Alta. Onde você está porque Deus te colocou nesse lugar. Independente de onde você esteja, Deus tem te colocado onde você está, porque Ele quer te usar onde você está. Isso Ele faz, meus irmãos, porque é Deus que governa soberanamente a nossa vida. O trabalho que você está, foi Deus que te colocou lá. A família que você está, foi Deus que te colocou lá. O contexto ao qual você vive, foi Deus que te colocou naquele meio, para Deus te usar naquele meio. Para que você seja um instrumento do Senhor, onde o próprio Deus te colocou naquele local. Ah, mas foi o acaso, foi as circunstâncias, foi a diversidade da vida, foi algo que não foi escolhido, no último momento mudou e eu acabei indo para lá. Irmãos, onde você está porque Deus te conduziu para este local. Você precisa dispor o seu coração para entender, Deus te colocou ali para te usar ali. Deus age através dos meios, processos, para a nossa santificação. Ele usa as circunstâncias ao nosso redor para nos forjar e também trabalhar o nosso coração. Por isso, entenda a geografia de Deus sobre a sua vida. E comece a perguntar, Senhor, como o Senhor quer me usar onde eu estou? O que o Senhor quer fazer a partir da minha vida onde eu estou? Usa-me como instrumento em suas mãos. Segunda aplicação para os homens casados. Homens, pastoreie o seu lar na soberania, na sabedoria de Deus. Veja, Jacó levou 20 anos para tomar a frente do seu lar. Homens, ajuste isso hoje. Não espere 5, 10, 15, 20, 30 anos para tomar uma postura de homem bíblico. Deus te deu uma tarefa, uma missão para ser líder e pastor da sua casa. E Deus vai exigir isso de você no dia do julgamento final. Ele vai dizer, Paulo Romão, você santificou a sua esposa, você preparou ela, adornou ela para o dia glorioso, você conduziu os seus filhos nos meus caminhos para que eles me conheçam. Deus vai cobrar isso de você. E Deus entregou a você, homens, uma missão, uma função, uma tarefa de pastorear a sua casa. Essa não é a tarefa do pastor Rodrigo, não é a minha tarefa, é a sua tarefa, homem, de pastorear a sua casa, o seu lar. Você é o pastor da sua família. Você é o sacerdote do lar. Então, pastoreie. Seja um pastor. Conduza a sua família aos caminhos do Senhor. Lembre-se da palavra de Davi a Salomão,
quando Davi estava morrendo, ele diz: coragem, pois, esse homem. Essa coragem, esse homem aqui, não é de força, de ação. Porque depois ele vai continuar dizendo: volte-se e confie no Senhor. Essa coragem, essa hombridade, é se voltar a Cristo Jesus, a Deus, e ser obediente a Ele. Em terceiro, todos nós aqui estamos no plano de movimentação do Senhor. Eu e você, todos nós estamos sendo conduzidos neste plano de movimentação do Senhor para retornar para Jerusalém. Jacó estava sendo conduzido por Deus para retornar à sua casa. Deus nos colocou no caminho de volta a Jerusalém. Não é Jerusalém no Oriente Médio que eu estou falando, meus irmãos. Deus usará todo o trajeto da nossa vida, toda a jornada da nossa vida para fazer com que todos os nossos ídolos sejam abandonados. Como Raquel pegou escondido os ídolos e conduziu, Deus, meus irmãos, tem usado a nossa jornada, a nossa caminhada, a nossa viagem, a nossa peregrinação até a Jerusalém Celestial para purificar o nosso coração. Este plano de movimentação do Senhor sobre a nossa vida tem um propósito: nos santificar. Tirar do nosso coração os falsos ídolos. Tirar do nosso coração as falsas idolatrias. Que não se engane, não se refere a coisas visíveis, a imagens, a santos, figuras de santos, mas qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus em nosso coração. Até mesmo sentimentos, até mesmo dinheiro, até mesmo familiares, trabalho, qualquer coisa. Deus usa esta viagem, essa jornada para nos purificar. Neste plano de movimentação, quais são os falsos ídolos em sua vida que ainda precisam ser abandonados? Quais ídolos precisam ser jogados fora? No que o seu coração precisa ser purificado para que você possa amar ainda mais Deus e fazer como Jacó, focar no prêmio da soberana vocação e almejar a vida eterna acima de todas as coisas. Vamos orar? Deus amado e bendito, muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem um plano perfeito e nos movimenta conforme a sua vontade. Que o Senhor nos use, Pai, diante da sua geografia, para nos conduzir, nos usar, forjar, Pai, através dos processos que o Senhor faz em nossa vida para a nossa santificação. Abençoe, Pai, os homens aqui presentes, que eles se empenhem em pastorear o seu lar, pastorear a sua casa, conduzir a sua família nos caminhos do Senhor. Nos ajude, Pai, nesta peregrinação a dispormos, abandonarmos, jogarmos fora todos os falsos ídolos que possam estar em nosso coração. Suplicamos a Ti, Pai, para que o Senhor trabalhe em nossa vida. É assim que nós oramos, suplicamos em nome de Jesus. Amém.